O Brasil se tornou um território de ataques cibernéticos ao poder judiciário. O primeiro deles ocorreu em 3 de novembro do ano passado, no Superior Tribunal de Justiça, que identificou o ataque à sua rede e aos seus sistemas. As atividades foram suspensas e depois de 15 dias, o STJ comunicou que a Secretaria de Tecnologia, Informação e Comunicação concluiu o restabelecimento dos sistemas. Ainda em novembro de 2020, o Sistema de Processo Eletrônico, o EPROC do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, sofreu um ataque. Quem entrava se deparava com mensagens ofensivas ao judiciário, e elas ficaram no ar por pouco mais de 1 hora. Mais recentemente, no dia 28 de abril, a invasão ocorreu novamente no órgão gaúcho. Dessa vez, de uma forma mais pesada e com mais impactos. Além do próprio TJRS, a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio Grande do Sul investigam essa ação. De acordo com as entidades, pedidos de prisão em flagrante, quebras de sigilo e mandados de busca e apreensão continuam sendo feitos, mas com dificuldades e lentidão. Uma das principais preocupações é de que informações de investigações em andamento possam ter sido vazadas. Os trabalhos de restauração ainda prosseguem, e entre os avanços, voltaram ao pleno funcionamento plataformas que estavam até esta semana operando com restrições, como é o caso do Portal do Processo Eletrônico, ETEMES e ETEMES 1G de Porto Alegre. Na tarde de segunda-feira, foi restabelecido o site do TJ, que havia sido substituído por uma mensagem estática. Já o DRS, que é utilizado para a gravação de audiências, está pronto para ser usado, desde que liberados os equipamentos após a revisão pelo setor de informática, o que está ocorrendo ao longo dessa semana. A previsão de retorno à normalidade é a primeira quinzena de junho. Portanto, continuam suspensos os prazos processuais relativos aos processos físicos e eletrônicos, bem como os administrativos. No Direto ao Ponto de hoje, dia 12 de maio, discutimos os recentes ataques cibernéticos no Brasil. Eu sou Eric Halpe, bem-vindos. O desembargador Antônio Vinícius Amaro da Silveira, do Conselho de Comunicação do Tribunal de Justiça, apontou que o TJ percebeu que o sistema havia sido invadido na madrugada do dia 28 de abril, quando o e-mail e o site saíram do ar. Ele afirmou que a questão é muito grave e que o órgão nunca havia enfrentado esse tipo de problema nessa dimensão. Para manter o trabalho nas comarcas, o TJ tem usado o WhatsApp e sistemas de e-mail de entidades parceiras, como o Ministério Público e a Ordem dos Advogados do Brasil. A equipe de segurança do tribunal orienta os usuários internos a não acessarem os computadores de forma remota, nem se logar neles dentro da rede. A natureza do ataque foi identificada como um ransomware. De acordo com sites como o Bleeping Computer e o CISO Advisor, que são especializados no tema, os criminosos estariam exigindo o equivalente a 5 milhões de dólares em criptomoedas para fornecer as chaves que podem descodificar o conteúdo criptografado. No entanto, as autoridades gaúchas não confirmam essas informações e negam qualquer tipo de pedido de resgate. Além desse caso, o Brasil teve um vazamento de dados pessoais de mais de 220 milhões de brasileiros que colocou o setor de segurança digital em alerta durante o mês de fevereiro. Na lista de informações estão CPF, salário, score de crédito, cheques sem fundos e números de telefone. Também já foram afetados os sistemas do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul, o DETRAN-RS, e da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás. E vale lembrar que nós também tivemos hackers ironizando o Ministério da Saúde em 2 ocasiões. E é por isso que eu recebo hoje o consultor de Segurança da Informação e Proteção de Dados, Paulo Rogério Dias de Oliveira. Os relatórios de riscos globais apontam ataques cibernéticos como uma das principais ameaças para a interrupção de negócios no mundo inteiro. Então eu te questiono, o que falta para os sistemas de órgãos aqui no Brasil terem um preparo maior contra eles?
há uma percepção, principalmente após a entrada da Lei Geral de Proteção de Dados, há a percepção de que o poder público está se movimentando no que tange a criar políticas, comitês, procedimentos relacionados às questões digitais, às questões de riscos cibernéticos. Porém, apenas a criação de políticas, diretrizes e procedimentos no sentido de proteger e monitorar e controlar os acessos e os dados não são suficientes, pois essas políticas, esses processos, eles precisam ser implementados e precisam ser monitorados. Por conta disso, né, entendo que um dos principais fatores hoje que acabam aí então trazendo esse cenário que nós estamos vivendo aí de vazamentos, de interrupção de serviços, é o fato de nós do poder público não estar fazendo o monitoramento, não implementar rotinas de auditorias em relação às diretrizes estabelecidas, não investir no aculturamento dos seus funcionários, ou seja, não adianta nós implementarmos tecnologia, implementarmos processos, se quem vai trabalhar com a tecnologia e com os processos, que são as pessoas, não entenderem o seu papel, a relevância da sua função, né, e não entenderem como manipular, como utilizar os serviços ofertados ou os serviços os quais esses colaboradores precisam prestar suporte. Então, acredito que o que falta aqui, de fato, é um monitoramento e uma avaliação contínua sobre as diretrizes que já foram implementadas e que estão sendo criadas também. E que tipos de ataques são mais comuns a esses órgãos públicos? Os ataques mais comuns, tanto aos órgãos públicos quanto às empresas privadas, tá? É, de fato, o ataque de ransomware, onde é instalado um arquivo, um programa, um script, onde esse script, esse programa, ele embaralha os dados dos computadores, de maneira que somente quem tem a chave para desembaralhar esse código é que consegue restaurar os arquivos ao seu estado original. Então, esses ataques de ransomware, que é o que eu expliquei agora, junto com engenharia social, que não requer aí quase nenhum conhecimento técnico, e sim uma boa lábia, por assim dizer, né, onde através ali de algumas conversas, de alguma pesquisa na internet, se obtém algumas informações, se liga para algum saque, se pede alguns relatórios, entra em contato com algum colaborador, pede uma informação, pede outra, e dessa forma eles conseguem, né, se consegue aí, essas pessoas que dizem que trabalham com isso, né, elas acabam então criando um ambiente onde quem recebe aquela informação, aquele e-mail falso, aquela ligação, acaba sendo envolvida naquele cenário e acaba achando, né, compreendendo que aquele cenário ali ele é verdadeiro e cedendo as informações. E com isso, então, está feita aí a coleta dos dados necessários para para utilização e, consequentemente, aí alguma extorsão ou alguma chantagem, alguma coisa nesse sentido. Então, dos principais aí incidentes que acontecem dentro dos órgãos é engenharia social, esses tipos de ataque que a gente comentou então de ransomware, e muito disso também acontece por conta da inexperiência ou da falta de informação dos colaboradores em como analisar e-mails, o que pode ser respondido, o que não pode, o que pode ser enviado, as diretrizes de manipulação das informações, enfim, seriam essas informações. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul recentemente foi infectado com o chamado ransomware, que criptografou dados do servidor e dos funcionários, interrompendo sistemas eletrônicos, além de ter forçado o TJ a desligar a sua rede. O que é esse ransomware e como ele opera no sistema? A característica desse ransomware que acabou afetando o sistema do TJ trata-se de um programa robusto, de um sistema robusto, onde existem várias origens diferentes que disponibilizam esse tipo de ferramenta para ataque,
E é possível, através desse grupo aí, que está manipulando esse sistema desde 2019, pelo menos quando foi detectado, né? Esse sistema ele visa grandes e pequenas empresas, né? E a característica desse ataque, desse ransomware, a principal característica dele é, de fato, então, o pedido aí de resgate, né? O pedido de valores aí financeiros em relação ao sistema que foi perdido, com a promessa de que vai entregar, então, o código para desembaralhar essas informações para que a empresa possa, de fato, então, voltar a operar. Mas é uma característica bem relevante, onde até há um programa de afiliados que permite que outros criminosos, por exemplo, tenham acesso a esse sistema e que esses criminosos possam distribuir esses ataques de maneira independente e, assim, aí ter uma obtenção de lucros maior. De acordo com o Blipping Computer e o Saizo Advisor, esse ransomware que atacou o Tribunal de Justiça teria sido Air Evil. Muita gente não tem conhecimento sobre isso. Para uma pessoa leiga, o que isso significa? Uma das características, né, do conceito de ransomware geralmente é, né, como falado anteriormente, o embaralhamento dos dados ao qual esse sistema, esse malware acaba afetando e, consequentemente, o pedido de resgate através de uma moeda virtual, como, por exemplo, o Bitcoin. Né? Então, dessa maneira, não se consegue identificar quem é o criminoso que está fazendo isso. Né? Então, e geralmente, em diversos casos, aí, o pedido de resgate vem com um prazo, justamente para poder colocar uma pressão em cima da empresa, visto que ela está perdendo, pode perder clientes, pode perder contratos, pode ter que pagar multas por conta de não atendimento, de níveis de serviço, enfim. Então, o prazo que o criminoso coloca acaba pressionando a empresa a decidir por fazer o pagamento do resgate ou não, né? E como é feita a recuperação desses dados? A recuperação desses dados geralmente se dá por conta da inserção do código, né, responsável por desembaralhar esses arquivos, geralmente é fornecida quando é pago pelo resgate, né, mas a principal maneira de recuperar os dados é tendo aí um ambiente de backup, né, ajustado e robusto, né, ou seja, as empresas elas trabalhando muito a questão da resiliência, ou seja, independente do que aconteça, eu sempre vou manter o meu sistema operacional ou eu sempre tenho um plano B. Né? Então, a principal recuperação dos dados quando é atacado por um ransomware hoje é tu ter uma cópia dessas informações em um local separado do teu ambiente de trabalho, de maneira que, caso, né, algum arquivo malicioso infecte o teu ambiente de produção, as máquinas dos teus colaboradores, que não chegue, então, nos arquivos de backup. Né? Então, a diferenciação de ambiente técnico, de ambiente virtual, onde se armazenam esses backups, é fundamental. Né? Tem empresas que utilizam fitas, né, físicas, onde tem uma máquina, um robozinho, como se diz, que faz essa remoção das fitas, inclui fita nova, faz o backup, remove, armazena, enfim, né, existem diversos tipos de backup, mas o importante aqui é ter esse plano B, ter este arquivo de cópia separado do ambiente de produção, para que justamente essas cópias não tenham o mesmo final, né, fatídico do ambiente de produção quando ocorre esse embaralhamento dos dados. Né? Além desse caso, nós tivemos recentemente cyberataques ao STF e ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. É possível nós fazermos algum paralelo entre esses ataques que parecem cada vez mais comuns e mais danosos com a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados aqui no país? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela nasceu com o objetivo de entregar para o dono do dado, ou seja, cada um de nós, né, os ouvintes também que estão aí participando, é entregar o poder e o controle sobre os nossos próprios dados. Ou seja, a partir do momento que eu encaminho o dado para alguém, meus dados para alguém, eu ainda sou responsável, eu ainda sou o dono desses dados e eu tenho o direito de entender e de aceitar ou não algum tipo de tratamento em cima dele. Ou seja, né, com a entrada da LGPD, né, ficou muito mais evidente esses ataques cibernéticos, porque os prejuízos que tanto órgãos públicos quanto empresas privadas podem acabar, né,
podem acabar tendo por conta desses incidentes, o prejuízo acaba aumentando cada vez mais, porque além de multas contratuais por níveis de serviço com clientes, enfim, agora também nós temos então a pessoa física que pode exigir os seus direitos ou pode, ao ser privada do acesso às suas informações, pode exigir reparação e, consequentemente, pode gerar, então, diversas ações coletivas e fora aí nós também, né, nem abordamos, mas é importante relatar também a questão do dano à imagem, né? Principalmente aí em empresas privadas, que é onde a imagem é um dos principais fatores aí de competitividade no mercado, né? No início desse ano, um mega vazamento de dados expôs informações sensíveis de mais de 220 milhões de CPFs, incluindo pessoas falecidas. Quais são as falhas que levam a vazamentos desse tipo? Em relação aos mega vazamentos que estamos presenciando, né, nos últimos meses, essas questões, esses cenários sempre aconteceram. A questão é que agora a gente consegue perceber de uma maneira mais próxima, justamente porque o movimento em torno do digital vem aumentando, e a pandemia ela trouxe esse fato, né, de que muitas empresas que ainda não estavam no ambiente digital acabaram migrando justamente pela necessidade, ou migravam ou teria muitas dificuldades para subsistir. Então, as falhas que levam a esses mega vazamentos, né, são inúmeras, mas aqui citando algumas como exemplo, né, dos principais aspectos, dos principais aí, cenários de vazamento, geralmente é alguma configuração, né, de algum fornecedor que sustenta algum serviço ou da própria equipe interna que sustenta o serviço, alguma falta de refinamento nas configurações, pode ser também, né, como nós abordamos anteriormente, né, além das questões técnicas de uma inexperiência na configuração, também uma cobrança, uma análise em cima do que foi feito, né, no sentido de ter uma auditoria em cima daquele trabalho realizado para certificar de que, de fato, o trabalho foi bem feito, usando as melhores práticas já estabelecidas aí internacionalmente, como as normas da ISO, enfim, diversas outras normas aí que nós temos, SysControl, NIST, para que embasem no sentido de avaliar os ambientes, né? Então, ou seja, né, falta de ajustes, de repente, em configurações nos equipamentos e nos serviços, uma falta de auditoria e monitoramento contínuo em cima dos serviços que são implementados, né, uma avaliação de maturidade de segurança dos fornecedores que prestam serviço também para as empresas e os órgãos. Então, essas questões são, né, fundamentais aí para que possamos minimizar e evitar, né, novos vazamentos de dados. E é claro, né, um dos principais também é a engenharia social. Então, nós temos que trabalhar também, além dos aspectos técnicos, os aspectos culturais, organizacionais, né, para que o colaborador, o fornecedor, enfim, né, quem esteja ali trabalhando, respondendo pelaquela organização, de fato tenha consciência dos seus movimentos, né, e da responsabilidade que tem em relação ao que é manipulado aí da sua organização. E para finalizarmos a nossa conversa, como nós, enquanto cidadãos comuns e usuários de diversas plataformas, podemos nos proteger? E no meio de todas essas questões, né, estamos então nós, cidadãos, né, donos das nossas informações, aos quais nós sofremos as consequências desses vazamentos, né? Então, quem aqui que nunca recebeu uma mensagem por SMS ou até por WhatsApp informando que tinha que atualizar seus dados cadastrais aí de algum banco, ou qualquer outro tipo de mensagem que viesse que nos levasse a de fato entregar alguma informação, né, sensível, alguma informação particular, enfim. Né, o que nós precisamos cada vez mais, de maneira urgente, é trabalhar num aculturamento, né, da nossa sociedade em relação aos aspectos digitais. Né? Se percebe uma distância muito grande ainda, né, da nossa sociedade em geral em relação ao mundo digital. Né? Então, muitas vezes, né,
quantos smartphones aí nós percebemos ao nosso redor que não possuem uma simples senha para entrada, né, que não tem uma senha de bloqueio de aparelho, ou e-mails aos quais, né, as senhas não são nunca trocadas. Enfim, né, o que falta é levar, deixar mais claro, elucidar os riscos que cada um de nós hoje corremos, né, em relação aos nossos dados aí no mundo digital, né, e o que isso impacta na nossa vida real, o que impacta na nossa família. Então, de fato, aqui, em primeiro lugar, a busca também das pessoas em conhecer mais esse tipo de demanda, porque hoje, né, nós não temos mais como executar as nossas tarefas, como, enfim, né, viver sem contar com os meios digitais, com os serviços digitais. E a pandemia, né, ela fez com que nós tivéssemos que utilizar a internet de uma maneira muito mais contundente para que pudéssemos aí adquirir produtos, para que pudéssemos solicitar serviços, enfim. Então, cada um de nós precisa fazer sua parte em buscar essas informações, em obter, né, informações de fontes fidedignas, buscar aí profissionais, empresas, consultorias que possam apoiar realmente nesse processo aí de aculturamento, né? Mas também, né, cada um de nós, né, que trabalhamos nesse meio, temos a nossa responsabilidade também social de divulgar esses conteúdos, né, de passar para frente esse tipo de conhecimento. Então, seria mais ou menos isso. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou Eric Halp, a edição é de Aleph Alencar. Até a próxima. Tchau, tchau.